abrimos o evento falando de macroeconomia, falando um pouquinho do cenário de economia brasileira, como isso tem impactado principalmente o cenário de commodities. Logo em seguida veio o Rafael Grekov falando aí das estratégias que temos utilizado aí para mitigar riscos, né? Então, clima a gente não controla, praga a gente não controla, a gente não tem total controle sobre isso. O mercado também não, mas existem ferramentas e mecanismos para que a gente possa se prevenir. E de forma prática ele trouxe aqui algumas estratégias que podem mudar o jogo aí e trazer mais previsibilidade dentro do teu empreendimento rural. Agora nós vamos falar de oportunidades e ameaças locais. Então, como o produtor rural aqui no sudoeste goiano, ele pode aproveitar ou se precaver de possíveis ameaças, né? Quais são os pontos fortes, os pontos fracos? O que pode virar o jogo aqui para vocês, empreendedores rurais aqui da nossa região? Bom, e o time que vai fazer parte aqui conosco é um time de peso. E eu já começo com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Turismo da Prefeitura de Rio Verde, o senhor Denimárcio Borges. Seja bem-vindo, Denimárcio. Sempre um prazer ter você aqui, muito prestativo, aceitar o nosso convite aí. Pode dar suas boas-vindas ao nosso público aí. Pessoal, boa noite. Prazer estar aqui com vocês. Importante a gente tirar tempo para poder buscar conhecimento ou reafirmar aquilo que vocês já sabem ou aquilo que vocês acham que não vai acontecer. Então, obrigado pela oportunidade, pelo convite à Casa Capital para a gente fazer parte desse momento aqui. Obrigado. Pode sentar, fica à vontade. Nosso próximo convidado é presidente da ProSoja Goiás, triênio 2021-2024, vice-presidente da ProSoja Brasil, triênio 2021-2024, e é membro do Conselho Gestor do Fundeinfra, representando a ProSoja Goiás. Seja bem-vindo, Joel Haganin. Seja bem-vindo, Joel. Satisfação. Deixa eu ver se está ligado aqui. Pode dar a sua saudação a todos. Obrigado. Boa noite a todos. Uma satisfação muito grande, em nome da ProSoja, estar aqui presente com vocês, nessa oportunidade de debater assuntos tão importantes para os produtores rurais e para toda a cadeia complexo. Agradecer à Casa Capital pelo convite, em especial ao meu grande amigo Diego, amigo de longa data, e estamos à disposição, que a gente puder ajudar. Boa, Joel. Então a gente vai discutir um pouquinho, pode sentar, fica à vontade. E você já deu a deixa para eu convidar ele, que também vai fazer parte da bancada aqui da nossa mesa redonda. Ele que é economista, é sócio, fundador e CEO da Casa Capital, assessor de investimentos do BTG Pactual. Seja bem-vindo, Diego Horst. Satisfação tê-lo aqui mais uma vez, Diego. Fique aqui à vontade, pode se sentar aqui. Pode dar suas boas-vindas mais uma vez ao nosso público, né? Estou de volta. Estou de volta aqui. Espero que seja um debate bastante agradável e que a gente discuta um pouco aí dos desafios e oportunidades que a gente tem aí na nossa região aqui, que é bastante importante. E com todas essas mudanças, né? Eu acho que o Tomás pontuou bastante coisa aqui, né, que vai impactar, né, dos inúmeros pontos que a gente tem para acontecer e que tudo pode mudar, né? Então, vai ser um bate-papo bem interessante. Obrigado. Show. Fica à vontade, Diego, pode se sentar. E antes de iniciarmos, Maurício Faganello, grande economista, CEO da Moca 21, é um grande parceiro da Casa Capital, não pôde estar presente fisicamente, tentamos conexão com ele de forma remota, ele está em São Paulo, por uma agenda pessoal, de família, não pôde estar presente, também não conseguimos conectá-lo de forma online. Então, de forma excepcional, Maurício Faganello dá aqui o abraço carinhoso a todos e fica para uma próxima oportunidade. Mas ficar aqui registrado que o Faganello sempre foi um grande parceiro da Casa Capital, sempre aceita os nossos convites, mas por motivo de força maior não pôde estar presente. Dito isso, vamos sentar aqui com vocês, porque separamos aqui alguns pontos, onde eu vou jogar aqui para que vocês possam debater, dar os seus pontos de vista. E assim que finalizarmos esses pontos, vocês também, participantes aqui do AgriSummit 2023 da Casa Capital, também possam fazer perguntas e logo em seguida a gente ir para o nosso network, o nosso jantar. Ok? Bom, Rio Verde, a região sudoeste do estado de Goiás, ela passou por vários divisores de água, né?
Acredito que o primeiro deles foi ali a chegada a fundação da Comigo, né, da Cooperativa de Produtores. Logo um pouco mais tarde ali veio a BRF, né, começou a industrialização. E agora a gente está passando por um novo divisor de águas com a instalação da plataforma multimodal aqui, né, que dá acesso ao Porto Seco. E eu queria entender como que está isso hoje, se isso de fato é uma oportunidade, vai melhorar a questão logística para o produtor rural. Eu queria ter a visão de vocês aqui da mesa para que a gente possa iniciar esse bate-papo. Então, começa aqui. Por livre e espontânea pressão, né, Demarcio? Tá certo. Bom, o assunto ferrovia é um assunto antigo, né? A Ferrovia Norte-Sul, que é a ferrovia que corta aqui 90 quilômetros do município de Rio Verde, é um projeto que começou em 1987, com a assinatura de um decreto presidencial, e acho que por um mero acaso ela começou lá pelo Nordeste, pelo Maranhão, né? Se você vê quem era o presidente da época, dá para entender o que aconteceu. Mas, enfim, então é um projeto que começou em 1987 e que passou por décadas, e ao longo desse período muita história aconteceu, e até que em 2011 a ferrovia de fato foi construída em Rio Verde. Mas o que é importante? Não havia previsão de nenhum terminal, nenhum complexo de terminais aqui no município de Rio Verde. Então o que aconteceria é que literalmente nós veríamos o trem passar e nenhum benefício da ferrovia ficaria localmente no município de Rio Verde. Agora eu vou traduzir isso em números, né? Depois dessa grande vitória, não só para Rio Verde, mas para toda a região, por exemplo, Rio Verde representava 20% das exportações goianas até 2020, a casa de 20%. Em 2022, Rio Verde respondeu por 31,6% do total geral das exportações do estado de Goiás. E antes de vir para cá, estava dando uma olhada nos números mais recentes. Nesse ano de 2023, Joel, de janeiro até agosto, que são os números fechados de comércio exterior, Rio Verde já está representando 33,5%, então exatamente um terço do total das exportações goianas, seguida por Jataí com 10,3%. Então, quando a gente soma Jataí, Rio Verde, Montevidéu, Paraúna, Santa Helena e demais municípios que compõem o Sudoeste, responde por mais de 50% das exportações goianas. Bom, e como é que isso beneficia o empresário que está no agro? E aí eu vou me atrever aqui, diante de muitos especialistas, de quem já falou, mas para a nossa região não é só o produtor rural, é para todo mundo. No final do ano passado, o prefeito Paulo do Vale encomendou da equipe da prefeitura um estudo, e nós chegamos num impacto muito grande. Eu falo esse número daqui a pouquinho, mas é um impacto muito grande daquilo que tem no agro para a economia local. Então, eu me arrisco a dizer que todo mundo que vive aqui nessa cidade, não importa em que negócio você está, em que profissão você está, pode ser um aposentado que recebe do governo federal e que mora nessa cidade, e ele é impactado pelo agronegócio de uma forma ou de outra. De que maneira? Se acontecer alguma coisa que não for bem no agronegócio, vai impactar na arrecadação e na oferta de serviço público, como segurança, que é essencial, ou infraestrutura, ou qualquer uma das áreas. Então, o impacto que a plataforma logística multimodal traz para Rio Verde impacta a vida de todos os cidadãos que estejam direto ou indiretamente ligados ao agronegócio. No ano passado, 2022, a revista Exame reconheceu o município de Rio Verde como a melhor cidade para fazer negócios no agro. Veja que a Exame, apesar de tudo que já aconteceu, mas continua sendo uma revista respeitada quando se fala em negócios. Então, é um marketing muito grande para Rio Verde de uma forma espontânea. Comigo, agora recentemente, pelo valor, reconhecida como a melhor no agro. Então, todas essas marcas, esses números, faz de todos nós que estamos aqui, vendedores da região sudoeste, vendedores de Rio Verde, que levam essa mensagem positiva para o Brasil inteiro. E para não monopolizar e fechar esse momento da fala, eu queria dizer o seguinte: nós não temos, como cidadãos aqui, talvez a gente não tenha noção ainda do que a ferrovia, o complexo ferroviário como um todo, vai impactar nos próximos 20, 30 anos para Rio Verde. Talvez assim como a gente não tem noção exata de como a inteligência artificial vai impactar o agronegócio, a gente não consegue enxergar como a ferrovia impacta na arrecadação e no futuro dos negócios para Rio Verde. Bom,
para complementar, Dani Márcio, a importância desse evento para Rio Verde, né, que eu acho que é o evento de maior transição, porque ele chega como um acessório fundamental. Hoje, os grandes desafios da produção é a logística. Não é uma logística simples, é uma logística complexa. Daí está o grande desafio, né? O desafio não terminou com a construção do terminal. Porque nós vamos ter diversas outras infraestruturas anexas que precisam funcionar para que o terminal funcione a 100%. E eu acho que um dos pontos que tem que ser observado é a logística reversa. A logística reversa, para nós, pode ser o diferencial em relação aos nossos custos de produção. Quer dizer, trazer o fertilizante de volta, a matéria-prima, é trazer aqueles que vão fazer essa transformação, todos para perto de nós. Trazendo todos para perto de nós, com certeza nós vamos ter muito mais oportunidades nos nossos negócios. E é claro, sem dizer da importância que tem, até pelo tamanho da produção do estado de Goiás e pelo tamanho da produção dessa região, a importância que tem de termos alternativas, principalmente alternativas de escoamento. Nossa indústria, infelizmente, não consegue transformar tudo aquilo que a gente produz, então a gente precisa exportar. Nós precisamos disso, é uma ferramenta que eu acredito que vai demorar muito tempo ainda para que a nossa produção seja transformada dentro do nosso estado da maneira que precisa. E com certeza esse terminal e a ferrovia vão ser fundamentais para isso. Aproveitando ainda o tema ferrovia, só para ter uma noção, tem gente até hoje que faz uma pergunta, e é uma pergunta necessária, porque às vezes a pessoa não está nesse meio, não convive, não visitou, pergunta assim, mas a ferrovia já está funcionando? Então, deixa eu aproveitar aqui, quebrar o protocolo e fazer uma pergunta. Quem são os amigos que estão nos visitando de qualquer outra parte do país que não residem em Rio Verde? Se puder dar um sinal com a mão assim? Legal. Muito bem-vindo sempre à nossa cidade de Rio Verde. Então, a ferrovia está funcionando sim. O complexo de grãos e de farelo, estou vendo aqui o pessoal do Grupo Cereal, né, que está usando bastante, que está usando muito ali o complexo ferroviário. O complexo de grãos e farelo completou 2 anos de inauguração agora em julho. O complexo de fertilizantes completou 1 ano que está funcionando. Falando um pouquinho do volume total de carga, a gente tem uma estimativa aí de aproximadamente 20 milhões de toneladas que já passaram por ali, então nós estamos falando, convertendo isso em caminhões, aproximadamente 500 mil caminhões que deixaram de trafegar em longa distância nas rodovias e que foram embarcados em trens com 120 vagões de cada composição e que desceram para o Porto de Santos através desse modal. Falando um pouquinho do fertilizantes, o Joel levantou a bola aqui. O terminal de fertilizantes completou 1 ano agora em agosto de operação. E ele foi projetado, Joel, para poder rodar até 2027 com a estrutura da fase 1, que ele foi projetado para 1,5 milhão de toneladas por ano de matéria-prima. Então a ideia vem matéria-prima, sei lá, da Rússia, da China, do Canadá, do Porto, Rio Verde, através do trem. E o terminal foi projetado para 1,5 milhão de toneladas e com 3 meses, senhores, 3 meses. Estava projetado até 2027, em 3 meses esgotou a capacidade. O pessoal começou a construir já a ampliação e é o que está acontecendo agora. E qual é a terceira operação desse complexo? Combustíveis. Então, agora em outubro, inaugura o primeiro terminal de combustíveis fora da região metropolitana, que é ali em Senador Canedo, e esse terminal é em Rio Verde. De fato, ele já está em operação de combustível, e aí a pergunta que sempre vem, o que vai acontecer com os preços? Então, o preço da gasolina vai mudar, o preço do diesel vai mudar? Pode ser que mude, tá? Pode ser que mude, mas tem alguns elementos adicionais que vale a pena a gente avaliar. Por exemplo, a questão da oferta. Há uma expectativa que pelo menos 20 distribuidoras passem a atuar dentro desse terminal, usando essa capacidade local, né? Com escritórios, com filiais locais, locando capacidade para poder armazenar o combustível aqui dentro desse terminal. Segundo ponto importante. Nós temos 22 usinas no raio de 180 quilômetros. Essas usinas hoje, elas mandam o etanol para fora. Mesmo o etanol que vem para o posto de gasolina, você fala assim, mas poderia sair direto da bomba, direto da usina para o posto? Poderia, mas a logística não é assim. Então hoje, por uma questão de eficiência logística,
o etanol vai para uma distribuidora para ser misturado com a gasolina e volta num caminhão compartido, às vezes com lá 3 partes, vem um pouco de diesel, um pouco de gasolina e um pouco de etanol. E ele vai para a distribuidora para ser misturado com a gasolina pura para depois vir para o posto de abastecimento. Então, por uma questão logística, natural, acaba que não sai direto da usina para o posto de combustível. E essa ida do etanol para a distribuidora, ela vai deixar de acontecer, porque ela vai ficar aqui em Rio Verde, aqui mesmo vai ser misturado na gasolina. Então, esse é um ponto de ganho. Um segundo aspecto, nós temos produção de biodiesel aqui com o Grupo Cereal. Esse biodiesel, ou parte dele, vai depender, claro, de mercado, mas esse biodiesel pode ficar aqui mesmo e ser misturado no diesel. Hoje nós estamos com B12, né? B12 do diesel, quer dizer, 12% de biodiesel misturado no diesel, no S10. Então, esse diesel pode ficar aqui mesmo, ou pode ser exportado, e isso representa a capacidade de atrair outras empresas interessadas em usar esse modal. Então, são alguns dos benefícios que a gente tem. E depois tem uma quarta que está em fase de projeto, que é carga geral. Aí nós estamos falando de containers. Tudo aquilo que pode ser transportado em caminhão pode chegar até Rio Verde ou partir daqui. Carga frigorificada, que é um exemplo, né? Os containers reefer. Enfim, tudo isso são oportunidades. E, finalizando mais essa etapa de fala, nós temos recebido muitas procuras na Prefeitura de Rio Verde por empresas interessadas em fazer investimento aqui. Então, tem pelo menos 2 investimentos que estão muito próximos de ser anunciados e que, de uma forma ou de outra, se beneficiam do complexo ferroviário, que são atraídas por esse momento positivo que se cria quando se faz esse tipo de comunicação para o mercado acerca da região, acerca de Rio Verde, acerca não só de Rio Verde, mas de toda a região sudoeste, o que ela representa como oportunidade aqui no Centro-Oeste. Bom, vou fazer um paralelo aqui um pouco de economia mesmo. A gente sabe o quanto o custo Brasil impacta, né? Então, seja pelas questões tributárias, né, que a gente sabe que hoje uma das maiores cargas tributárias mundiais é a nossa, né? A própria questão logística é um outro ponto importante, e mesmo assim o nosso agro continua sendo competitivo com o resto do mundo, para fazer exportação, seja em volume de produção e assim por diante. Então, assim, no meu ponto de vista, essa vinda da ferrovia traz uma forma adicional de se fazer essa logística, traz mais opções, tende a diminuir esse custo logístico, né? Dentro desse custo Brasil, a gente está longe dos portos aqui para escoar essa produção, e além disso, né, a tendência é que você faça a reversão, né, trazer de fora também os produtos, os insumos necessários para a produção, e a gente ainda ficar mais competitivos, né? Esse ano foi um ano, na minha opinião, bastante complexo para a agricultura, né? A gente teve uma queda brusca aí nos preços das commodities, né? Isso fez com que as margens diminuíssem e tudo mais. Então, essa solução a mais melhora a condição do produtor, melhora a condição da região, que já é uma das principais produtoras do Brasil. Por muito tempo foi, agora Mato Grosso talvez passou um pouco, mas ainda assim é uma das regiões mais desenvolvidas e mais importantes. Então, a gente gostaria sim que tivesse ainda mais canais de logística disponíveis, mas já são passos importantes, né, para a gente desenvolver, para a gente desburocratizar um pouco essa situação e diminuir esse custo também para o produtor, né? E diminuir custo pensar, não é mais lucro no bolso do produtor, não, é mais recurso que vai ficar aqui na região. Tudo acaba sendo impactado, né? Eu até estava falando sobre isso, como esse ano, que foi um ano ruim, né, para o produtor rural em geral, né, como já mudou um pouco o perfil de consumo da cidade. Você vê um pouco mais de casas disponíveis para venda, coisa que há 1 ano e meio atrás praticamente você já não encontrava. Hoje você já vê ali uma outra casa, justamente porque esse mercado, né, não está tão aquecido como estava no ano passado, quando você tinha uma soja de R$180, né, um milho de quase 100. As margens eram muito melhores e isso faz com que a economia gire e todo mundo participe disso, né? Então, em anos mais complexos como esse, né, nos forçam também a melhorar, né, buscar formas de ser mais eficiente, né? Lógico que não é no ano ruim eu vou lá e vou construir uma ferrovia, né? Como foi destacado, é um projeto que vem de bastante tempo, mas com certeza uma pressão para fazer isso funcionar, de melhorar isso, vai ser bastante impactante aqui para a região. Bom, tem mais um ponto ainda, acho que vale a pena mencionar. Está em construção a FICO, a Ferrovia de Integração do Centro-Oeste, que liga a Ferrovia Norte-Sul, partindo de Mara Rosa, em Goiás, atravessa o Rio Araguá e chega até Água Boa.
Então, acho que esse é um fato relevante. A conclusão ou não dessa ferrovia no modelo que está hoje, acho que ela vai influenciar na logística aqui da nossa região. Até porque parte da produção hoje do Vale do Araguaia está descendo para poder embarcar de trem aqui em Rio Verde. Então, acho que esse é um fator importante. Um outro aspecto é que a construção da Ferrovia Norte-Sul, de fato, está pronta agora. As obras foram concluídas em maio e está se esperando só a inauguração formal para poder começar a utilizar o tramo norte da Ferrovia Norte-Sul, ou seja, de Rio Verde para cima, passando por Anápolis, passando pelo Tocantins, com acesso até o porto de Itaqui, no Maranhão. Então, é claro que tem toda uma avaliação se vale a pena ou não exportar grãos pelo norte, para os grãos que estão aqui nessa região, mas há pelo menos conversas e sondagens de que a importação de fertilizantes e a importação de combustíveis, subida do etanol produzido em Goiás, que é o segundo maior produtor do Brasil, e a descida de outros combustíveis importados, como gasolina e diesel, talvez possa acontecer via norte. Nós sabemos que hoje a gente não tem autossuficiência no petróleo refinado. Então, pelo menos 30% do diesel precisa ser importado. E os produtores estão sentindo na pele o que está acontecendo agora. Então, tem uma reserva estratégica de diesel, de combustível aqui em Rio Verde, impacta nisso também. Tem momentos como agora que talvez a discussão não é nem preço, que às vezes é a disponibilidade do produto. Eu tenho um produto disponível, custa R$1 a mais, mas eu preciso do produto para plantar agora, eu tenho uma janela de 1 a 2 semanas que faz diferença. Então, às vezes, o produtor vai estar disposto a pagar. Então, ter o estoque estrategicamente posicionado, às vezes, é mais importante do que o preço num momento como esse, em que a gente não via há muito tempo, né? Então, ter um canal via norte para importação de combustíveis também é relevante quando a gente olha esse cenário de logística. Legal. Um ponto é a questão logística, né? E acredito aí que com essa vinda da Ferrovia Norte-Sul, da plataforma multimodal, tendo uma tendência de democratizar mais, né, o acesso aí do produtor rural, para dar escoamento a isso. Uma outra coisa que o Diego falou, que é a questão de custo Brasil, né? O que está incluído no custo Brasil também inclui a carga tributária, né? E recentemente a gente teve alterações importantes, aí, principalmente no estado de Goiás, no que diz respeito a alguns impostos cobrados, né, para a classe, e também questão do Fundei Infra, né? Eu queria ver como que isso pode impactar o produtor de forma negativa ou se tem algum viés que pode ser positivo, enfim, eu queria ouvir de vocês. Agora e vocês voltam. Bom, eu até na questão tributária, acho que o Tomás levantou aí também na primeira apresentação, né, a gente está num dilema fiscal muito grande, né, apesar do momento do Covid, né, a gente teve um excelente ministro da Economia que passou, né, que apesar do Covid, o Brasil foi um dos únicos países que diminuiu a relação dívida-PIB ali no seu último ano. Enquanto vários países cresceram, né, o seu endividamento, o Brasil conseguiu diminuir isso, o que foi bastante impactante e deu, obviamente, uma tranquilidade para o investidor, para todo mundo que está aqui, né? Por que eu falo isso? No momento que a gente tem uma relação de dívida muito grande, né, o governo não é gerador de riqueza, né, apenas a população. Então, se ele não consegue pagar sua dívida, ele vai transformar isso em imposto, né, isso que a gente vai pagar aqui na conta final. E isso é um ponto bastante delicado, né? Se o nosso endividamento segue crescendo, a gente tem uma economia totalmente diferente, por exemplo, do Japão, que tem uma relação de dívida PIB muito maior do que a nossa, mas eles têm uma taxa de juros infinitas vezes menor do que a gente tem aqui. Então, quando o nosso custo de dívida é muito alto, e se a gente entra nesse viés de crescimento de dívida, é mais imposto que o investidor entende que vai acontecer. A nossa carga tributária, que já é uma das piores que a gente tem no mundo, pode piorar. Então, em todo esse arcabouço fiscal, essas melhorias, né, o que o governo vem apostando muito é que ele continue a base de crescimento de receita para acomodar tudo que ele quer fazer, né? Então, o que eu estou fazendo? Eu não estou diminuindo imposto, eu estou apostando que o Brasil vai continuar numa curva de crescimento e com o crescimento eu vou arrecadar mais e vou pagar essa conta. E a grande preocupação e se não crescer, né? Se a China não reaquecer, se os Estados Unidos crescendo, ele não é um consumidor tão veloz do que a gente produz aqui. Então, isso tudo é um impacto muito grande, né? Se a gente vê justamente o planejamento para o ano que vem, um crescimento de dívida,
a gente tem uma saída de capital, a gente tem um impacto tributário que vai acontecer. Né? Então, o governo está, na minha opinião, buscando diversas formas de aumentar a arrecadação, né? Tem mudado algumas coisas, e o que eu sinto falta, principalmente, é a gente não ver um corte na própria pele. Né? Você vê, eu estou buscando mais arrecadação, estou cortando o benefício daqui ou dali, mas você não vê um esforço do governo no sentido de fazer uma reforma administrativa, diminuir gastos, né? Ou mudar a forma do discurso, né? Que era a linha que a gente vinha tendo, né, no último governo. Então, além disso tudo, né, a gente teve ainda uma tributação específica do Fundeinfra aqui para os produtores rurais, que impacta diretamente. Né? Até o Joel vai poder falar um pouco mais, foi uma briga ferrenha aí, né, mas que infelizmente passou, né? Esperamos que venha benefício, pelo menos, para todos, visto que esses recursos vão ser destinados principalmente para as melhorias do Estado para esse setor. Então, assim, minha preocupação quando a gente olha a tributação, principalmente, é a gente seguir num crescimento dessa dívida e isso se converter, obviamente, em mais impostos e aí a gente cada vez mais perder competitividade e a gente andar, né, como foi falado antes, num caminho quase sem volta de Argentina, de Venezuela, que a gente já sabe que não é benéfico para ninguém. Bom, com certeza nós podemos dizer que hoje a principal preocupação do produtor fora da porteira é a reforma tributária. A reforma tributária ela vem como uma tentativa de se resolver o caos tributário que nós vivemos no Brasil. São impostos sobre impostos, taxas que incidem sobre impostos, taxas variadas e diversas sobre diversos produtos, às vezes incidindo 2 a 3 vezes sobre o mesmo produto. Isso para mim, é o caos. No entanto, mediante essa crise de confiabilidade que nós temos em relação a todo o quadro de governo, seja ele qual for, tanto o legislativo, quanto o executivo e o judiciário, nós podemos vislumbrar uma situação de total desconfiança em relação ao que está sendo proposto. Primeiro, me parece que está muito simples. Ou seja, nós criamos um sistema tributário em que não se definiu qual é a alíquota. Não, mas você vai pagar menos, mas menos de quanto? Não se sabe. Tudo bem. Nós temos uma outra situação, que é a preocupação que nós temos com as regiões que são produtoras, visto que a arrecadação passa a ser no consumo. Sim. Isso gera o quê? Uma centralização da arrecadação. E aí nós vamos ter o famoso conselho que vai redistribuir esse dinheiro. Olha, alguém aqui acredita nisso? Isso assim chega a ser um desrespeito com quem tem noção sobre dinheiro, sobre arrecadação, sobre administração pública, sobre a necessidade que o interior tem. O interior tem que se desenvolver. E esses recursos vão ser direcionados para o Estado, para Brasília. Então nós vemos isso como um sistema totalmente inoperante, inadequado da forma como está sendo proposto. É claro, ainda existem discussões e nós esperamos que as surpresas não sejam tão ruins quanto a gente imagina. E outra coisa que nos preocupa mais ainda são os penduricalhos. Não, tudo bem, nós vamos ter um imposto único, vai ser democrático, mas peraí, mas tem 2, 3 estados ali que vão poder vamos criar uma taxa lá, vamos poder. Não, mas tal produto lá vai poder cobrar também. E aí nós vamos chegando ao mesmo ponto de onde a gente saiu. O que o produtor de Goiás ele tem a ver com o problema logístico e de infraestrutura do Estado? Por que recai sobre ele o Fundeinfra?
Por que recai sobre o produtor? Por que recai sobre o setor que mais tem risco no Brasil? E lá não está escrito, ó, se você perder a safra, você não paga a Fundeinfra. Ela falou, se você produzir um saco, 1,5% é nosso. A ProSoja foi uma das únicas instituições que sempre foi contra a criação de taxas. Porque elas são desiguais e desequilibram o mercado. Elas são injustas, tiram a competitividade. Mas nós não somos contra a infraestrutura. Não, mas e como que você resolve isso? Nós não tivemos a oportunidade de opinar sobre esse assunto. De dizer aquilo que a gente pensava e de ideias que a gente tem que podem substituir os fundos, que na verdade são impostos travestidos de fundos. Então a gente vê isso com muita preocupação, e não é só Goiás que tem, Mato Grosso tem, Mato Grosso do Sul tem, Tocantins tem, Maranhão tem. Eu vou citar um exemplo. Maranhão teve uma ideia genial. Você falou que a Ferronorte sai lá em Itaqui, né? Tudo que entrar no Maranhão tem uma proposta de pagar 0,6% de taxa por conta do porto de Itaqui. Então, isso é um desrespeito total ao setor produtivo. Eu represento aqui o setor da soja, mas não pensem que amanhã não pode vir sobre o comércio, não pode vir sobre o profissional liberal, que nessa reforma tributária vai ser atingido diretamente. Essas preocupações a gente tem, porque já está difícil, foi comentado, já está difícil tocar a atividade com a carga tributária atual. Ela vai aumentar. E o combate à sonegação também. Então são pontos que a gente precisa ficar atentos para que a gente não possa incorrer nos mesmos erros. E isso vai nos exigir mais organização, vai nos exigir mais atenção, mais cuidado. E isso não vai impedir que se criem esses penduricalhos tributários que vêm tanto prejudicando o nosso setor produtivo. Ô Joel, estava lembrando aqui de uma passagem e a reforma tributária, o negócio mudou e é bem na sua vez. A sua vez de presidente da ProSoja. Então, deixa eu fazer uma reflexão rápida do ponto de vista de município. Foi falado aqui de carga tributária, o Diego falou de carga tributária no geral, o Joel falou do produtor rural. Eu quero deixar uma mensagem para os nossos amigos visitantes, para quem mora aqui em Rio Verde. Reforma tributária, eu pessoalmente sou a favor de uma reforma, até porque minha formação de graduação é em contabilidade, eu sou contador, então eu conheço muito bem como é que é a apuração de tributos. E sou a favor de uma reforma. Acontece que, da forma que está proposta, ela pega municípios que são produtores, conforme o Joel falou, e penaliza. Deixa eu dar um número aqui para poder elucidar o que eu estou dizendo. O PIB de Rio Verde é de aproximadamente 14 bilhões de reais por ano, PIB atual. Há 4 anos, Rio Verde era o 4º em arrecadação de ICMS no estado de Goiás. Daí passou o município de Aparecida, depois passou Anápolis, e hoje é o 2º maior arrecadador de ICMS, só perde para a capital. Com esse PIB de 14 bi e com 225 mil habitantes, a gente foi buscar uma comparação, como é que ficaria pós-reforma tributária, buscando um município goiano com 225 mil habitantes. E a gente encontrou Águas Lindas, em torno de Brasília, que tem exatamente 225 mil habitantes. Mas tem um PIB de 2 bi, comparado com 14. Se a gente pensar numa distribuição per capita, já deu para entender o que vai acontecer, né? E qual é o impacto disso para a vida do cidadão? Então, quando você olha para o industrial, olha para o produtor rural, nós vivemos na cidade. Cidades belíssimas, como Rio Verde e muitas cidades no interior do Mato Grosso, estão se desenvolvendo com boa gestão dos recursos que são arrecadados. Rio Verde está investindo R$500 bilhão em 2 anos com recurso próprio, 100% recurso próprio. Eu estou falando de 16% do orçamento,
Qual empresário aqui que está investindo 16% do faturamento? Isso está acontecendo, são 90 obras que estão acontecendo. Num cenário pós-reforma, da maneira que está proposta, isso simplesmente não existiria, porque não teria esse dinheiro. Um outro aspecto importante, nós trabalhamos nos últimos 6 anos aqui na gestão municipal, quase 7 anos, para poder atrair investimentos. Nós criamos um programa chamado PRODEM, Programa de Desenvolvimento Econômico, que trouxe até agora mais de 2 bilhões de investimentos e temos aí boa probabilidade de fechar até o ano que vem com 5 bi, dependendo de alguns investimentos que estão em andamento. Esse programa já nos trouxe pelo menos 2 mil empregos diretos, e desde a construção da plataforma multimodal em 2020 até agora, nós estamos chegando em 14 mil novos empregos com carteira assinada. Traduzindo para os locais nossos aqui, para os nossos colegas de cidade, significa, desde 2020 para cá, a criação de uma nova Perdigão, uma nova BRF, que emprega 8.500 funcionários, mais Grupo Cereal, mais a Comigo, ainda sobra um tanto de emprego aí, só para efeito comparativo. Nesse modelo novo de reforma, isso simplesmente passa a não fazer sentido. Não tem sentido porque não aumenta diretamente, proporcionalmente a arrecadação. Então é um desestímulo aos municípios todos do Brasil que são produtores, que são agroindustrializados, que geram esse superávit na arrecadação. Então, realmente nos causa muito temor da maneira que está acontecendo. Mas eu sei que independente da reforma que for aprovada, o agronegócio vai continuar prosperando, vai continuar vencedor e essas cidades vão achar maneira de sobressair. Eu acredito muito nisso. Tá? Boa. Bom, a gente está falando de alguns custos importantes aí que podem impactar o agronegócio, né? Então a gente falou de logística, falamos agora de carga tributária. Estamos agora com juros também, né? Porque o produtor também trabalha com crédito, né? E o custo, a gente está num momento em que o custo do dinheiro, a taxa básica de juros, a Selic, né, no nosso país, está com viés de queda, mas já chegou a quase 14% ao ano. Inclusive, hoje, o Copom começou a se reunir, né, o Comitê de Políticas Monetárias, para decidir aí se vai manter ou vai cortar. Podemos até fazer um bolão aqui, né, do que pode ser feito. Mas o fato é que a gente precisa entender como esses juros e essa tendência de queda do ciclo de cortes da Selic pode impactar ou gerar uma oportunidade para o produtor rural, no que diz respeito a crédito e possíveis gargalos aí que isso pode ocasionar na produção. Como que a gente pode tratar sobre isso? Bom, a taxa de juros muito alta, né, ela desestimula o investimento, né? No bom português, tinha, né, até então 14% ao ano para colocar uma pantufa e ficar dormindo em casa com meu dinheiro, né, o que é uma excelente rentabilidade para quem não está querendo correr risco, compra um título público e carrega aquilo ali, né. É claro que é uma política econômica que estava acontecendo principalmente para controle de inflação, né, onde hoje a gente volta para o centro da meta, que desde o Covid isso estava em desequilíbrio, tá? A inflação é algo bastante perverso na economia e pode ser até pior do que o juro alto, então vamos falar que o juro é uma espécie de remédio utilizado, porém, né, a gente está no ciclo agora inverso, né, entrando num período de corte, onde o governo justamente quer tentar estimular, né, e indo em linha do que a gente está falando aqui, né, justamente o governo vem apostando, né, um aumento de arrecadação justamente com um corte de juros, você reaquece a economia, mais é consumido e você mantém ali nessa questão da dívida PIB e assim por diante um pouco melhor. Eu acredito que vamos ter um novo corte, né, é algo que está previsto aí no nosso juro, um corte de 0,5%, é a expectativa nossa aí. Ainda é pouco, né? O juro ainda é muito alto, muito perverso, ainda mais para o produtor rural, que é uma atividade de capital intensivo, né? Você tem que colocar muito dinheiro na terra e apostar em uma série de fatores que acontecer para que lá na frente você tenha um retorno. Então, você teve um período que você diminuiu, né, as linhas públicas, né, que eram os principais sustentos do agronegócio, talvez não em valor nominal, mas em relação ao custo ou à necessidade do produtor, isso diminuiu bastante. E o que a gente vê, assim, para o nosso mercado, né, a gente está no mercado de capitais, é interessante, né, e para mim, no longo prazo, isso é importante. Quando a gente compara com economias mais desenvolvidas, justamente você vai utilizar o mercado de capitais para acessar
recursos de uma forma mais eficiente ou mais barata. Então, existe uma tendência de cada vez, com o juro menor, você ficar mais competitivo, você conseguir diminuir esse custo, né? E eu acredito numa diminuição dos recursos subsidiados. Tá? Então, como a gente está falando aqui, né, o governo cada vez tem menos recurso disponível. Estamos num momento complexo, né, para dizer o mínimo, e na minha opinião a tendência é você diminuir esse recurso subsidiado. Então você vai precisar acessar mais cooperativas, bancos, emissões, CRAs e assim por diante, direto ou indiretamente, né? Porque você pode fazer isso através de quem vende insumo para você fazer um barter, você fazer alguma operação onde a revenda está te financiando e assim por diante. Mas a tendência de curto prazo tende a melhorar. Não sei se é suficiente o ritmo que está indo, eu acredito que o corte na Selic, o que a gente vê é que você vai demorar de 6 a 12 meses para você ver algum impacto mais profundo, né? E nesse ritmo que a gente está de corte, né, na expectativa do banco, é que você tem uma taxa no final do ano que vem na faixa de 10%. Tá? O que ainda, historicamente, é bem acima do que o produtor tinha costume de pegar, através dos FCOs e todos os incentivos que a gente tinha aqui. Então, né, mais um problema ou preocupação, né, e necessidade de uma eficiência maior desse segmento para conseguir pagar as contas e fechar ali, né, no verde. Então, para o mercado doméstico é uma tendência de melhor nos próximos períodos com a queda de juros, mas eu acho que o resultado mesmo vai demorar um pouco mais de 6 a 12 meses para a gente ver na rua essa diferença. Nós também enxergamos aí uma tendência de queda de juros, a gente acredita que vai cair novamente, né? Não sabe se é 0,25% ou 0,5%. Isso não vai gerar reflexo a curto prazo para o produtor, né? Visto que agora nós estamos numa fase de final de capitalização, próximo plantio, né? Nós temos algumas dificuldades, né? A dificuldade maior foi esse ano um atraso da divulgação da política agrícola. Boa parte dos recursos depende, sim, da intervenção federal e o dinheiro que vem do custeio oficial, né? E também das linhas de crédito de investimento. Elas demoraram muito a chegar para o produtor demorou a se posicionar por esse ambiente de desconfiança que foi citado anteriormente. Nós tivemos nos últimos 15, 20 dias aí uma aceleração na liberação desses recursos, mas que ainda estão muito aquém das necessidades dos produtores, né? Se nós fôssemos levar proporcionalmente, hoje nós necessitaríamos de o dobro de recursos para equalizar volume de recursos de anos 10, 15 anos atrás. E isso é totalmente incompatível com o crescimento do setor, né? Um setor que cresce aí uma média aí de 5%, 6% ao ano, e em Goiás cresce até mais do que isso. Precisaria ter uma contrapartida, porque nós tivemos um pouco mais de confiança em relação aos investimentos. Os nossos investimentos são investimentos de longo prazo. São investimentos de 8, 10, 15 anos, e eles precisariam de um suporte maior, principalmente um suporte público pelo volume de recursos. Em contrapartida, nós temos algumas características, como o aumento dos financiamentos privados, é claro que com juros acima um pouco dos financiamentos públicos. Isso é preocupante, porque coloca um pouco aumenta um pouco o risco financeiro dos produtores, porque nós já temos um risco muito grande na produção, que é o risco climático. Nós não podemos sair, nós estamos numa região privilegiada, mas o Brasil em si não está. Tem várias zonas de risco. E se você coloca em várias situações de risco, o risco financeiro é um risco grande, você se coloca numa situação bastante delicada, né? E por isso a gente tem eventos como esse que promovem ferramentas de mitigação de risco. E o risco financeiro é um deles e precisa ser considerado de uma maneira bastante importante. E outro ponto bastante importante que está acontecendo esse ano é a ausência do seguro rural. A gente achava que ia demorar. Está ausente, não existe uma política definida de seguro rural. Então nós não temos uma ferramenta eficiente
para nos proteger dos riscos que estão lá dentro da fazenda. Então, talvez nós tenhamos algumas ferramentas eficientes para nos proteger de riscos que estão fora. Vamos levar para o lado financeiro, porque nós temos outros riscos, risco político, né, de alguma outra decisão que possa vir impactar diretamente a nossa produção. Então, nós precisamos trabalhar todo esse conjunto de fatores e entender que o crédito é apenas um dos pontos. Ele é um ponto decisivo? É. Ele está freando um pouco os investimentos esse ano? Está freando. E isso vai ser refletido nos aumentos de produção. Então, esse ano nós não estamos percebendo um aumento significativo de área plantada, nós não vamos ter essa situação. E pode ser que, através de uma restrição de investimentos, e não só investimentos em máquinas, equipamentos, armazéns, mas também investimentos em fungicidas, herbicidas, inseticidas, nós possamos ter um risco maior na produção. E isso representar em queda da quantidade produzida. Nós estamos numa safra bastante difícil e que precisa de muita atenção e muito cuidado no acompanhamento. Bom, dito isso então, a participação aqui, vamos, para finalizar o nosso momento, a nossa mesa redonda, se houver alguma pergunta, alguma participação, é só levantar a mão que a gente leva o microfone e a Natália já está posta ali. Alguém quer fazer alguma pergunta para os nossos participantes aqui da mesa redonda? Está tudo esclarecido, está tudo certo. Aproveite essa oportunidade, hein, gente? Eu acho que a movimentação do buffet desestimulou o pessoal a fazer pergunta. Né? Acho que é isso, né? Ali no fundo, Natália. Uma participação ali. Alguém ali levantou também? Aqui, ó. Aí pode se apresentar e fazer sua participação. Boa noite a todos. Meu nome é Roildes, eu sou rioverdense, sou produtor rural e tem uma distribuição de insumos aqui também. Seria muito mais, não é nem pergunta, mas é um comentário aqui. Eu acho que nós brasileiros estamos precisando de muita oração, gente. Muita oração mesmo, porque em relação aos assuntos que foi discutido, então isso aí está de parabéns aí à mesa, porque foi muito assertivo e inteligente em tudo que comentou. A gente sabe que nós estamos atravessando um momento político com interrogação muito grande. Então, tudo isso que aconteceu, veio o modal para cá, a gente sabe que isso deu uma alavancada em Rio Verde, é uma grande oportunidade aí para crescer, tanto para Rio Verde quanto a região, está agregando muito. Mas para o produtor rural, ele não sentiu essa diferença na venda. Então, hoje o produto que sai daqui, que vai via caminhão para o porto ou vai via ferrovia, está o mesmo preço. Então, a gente está vendo aí, por exemplo, essas taxas de juros. Então, está totalmente inviável. Quando eu faço as contas como produtor, a conta não está fechando. A hora que você coloca ali tudo o seu custo, óleo diesel, transporte, tudo, a coisa está apertada. Quando a gente dá uma olhada para trás, o produtor da nossa região empobreceu, sem a gente perceber. As terras nossas valiam aí 4, 5 mil sacos, a 180, 200 reais era um valor. Hoje nós estamos falando de 4, 5 mil sacos, a 110, 120 reais. Então nós estamos entrando num momento difícil, ainda está tendo essa reforma tributária aí, que é uma interrogação grande, nesse modelo que está sendo desenhado. A gente não sabe qual que vai ser o nosso futuro aí dos municípios. Esse dia tinha aí mais de 200 municípios reunidos em Goiânia para discutir sobre as verbas que não está chegando no destino. Então eu acho que a gente tem que realmente orar bastante mesmo para que tenha essa revolução e ter essas manifestações aí, exatamente para ter consciência que não tem nada bom nesse país. Eu acho que esse governo ele está sendo muito perverso, principalmente com o agro. Ele está batendo pesado, a gente está vendo esse marco temporal aí que está voltando, está vendo essa função social que acabou de passar lá no STF. Então são coisas que preocupam a gente, fragiliza muito
o cidadão e fragiliza muito o produtor rural, porque a gente não está podendo mais ter voz ativa. Você emitir opinião hoje está sendo crime no nosso país. Você não está tendo muita liberdade de expressão para poder mudar alguma coisa que está errado. Então, acho que esses movimentos a gente tem que começar a pensar mais politicamente aí, principalmente a mesa aí, para a gente participar mais da política, para tentar mudar isso. Nós estamos indo para um caminho que eu tenho medo de virar Argentina e Venezuela. Seria mais uma reflexão. Obrigado. Boa, Wildes, obrigado pela participação, sempre contribuindo aí com a gente, obrigado por estar aqui conosco. Tem alguém que quer fazer mais uma contribuição, alguma... Ali, ó, Natália, no fundo ali. Boa noite, meu nome é Randolfo, eu sou consultor e sócio fundador da AgriCompany Consultoria. A gente tem escritório em Jataí, Rio Verde, e eu queria primeiro parabenizar a Casa Capital. O Marcelo convidou a gente aqui pelo nível de excelência aqui do evento de vocês. E eu queria fazer uma pergunta para o Joel Haganin, que a questão do marco temporal, eu não passou pelo debate de vocês, né? Vocês falaram muito bem sobre reforma tributária, juros, e eu queria ouvir de você como é que a ProSoja está se posicionando, né, junto ao Senado, porque eles estão agora num período aí de votação, e a vontade é que eles terminem antes do Supremo decidir alguma coisa, que está uma coisa muito perigosa. Como é que vocês estão trabalhando essa questão, Joel? Existe um movimento em Brasília de diversas instituições ligadas ao agronegócio, através do IPA, que é o Instituto Pensar Agro. O Instituto Pensar Agro, ele trabalha praticamente dentro da frente parlamentar da agropecuária, que são basicamente aí 300 deputados que discutem esses assuntos a todo momento. E a nossa principal função, como uma das instituições participantes desse grupo, é estabelecer de levar a mensagem do produtor até a frente parlamentar e dizer qual é o sentimento que nós temos em relação ao marco temporal. O que nós queremos é que seja cumprida a Constituição de 1988, que estabelece o marco temporal. É isso, simplesmente, simples assim. E o que está sendo discutido é se esse marco temporal vale ou não vale. Então é tipo, vamos mudar o jogo. E outra observação que a gente tem, e essa observação ela é um pouco mais, eu vou usar a palavra que foi usada, perversa, eu acho que ela se encaixa muito bem, em relação à disputa que há entre o STF e o Senado em relação ao tema. Quem vai chegar primeiro? Quem vai chegar primeiro no assunto? Enquanto isso não acontece, imagine quantas famílias já estão sofrendo em relação à demarcação de terras indígenas. E eu cito famílias de pequenos produtores que a única fonte de renda que tem é o pedaço de terra. O único capital que ele tem é a terra. Se esses produtores não estão sendo considerados, como que será que os demais serão? A gente vê isso com bastante preocupação, porque não é só o tema marco temporal. E o pior de tudo é que a gente acredita que existe uma possibilidade muito grande de cair o marco temporal. Agora, quem vai chegar primeiro, é o Senado ou o STF? Se o STF determinar que o marco temporal não pode ser aplicado, o Senado pode fazer alguma coisa? Ele pode criar uma lei que estabeleça isso. Estabeleça outro marco temporal. Mas isso é um jogo de gato e rato. E enquanto isso a gente está aqui. A gente não sabe se esses temas eles são criados e essas reviravoltas legais são criadas para que a gente perca ou não dê atenção para outros temas que também são bastante importantes. E o principal deles é a reforma tributária. Então, no principal momento que nós estamos discutindo a reforma tributária,
Está se julgando o 8 de janeiro, está se discutindo o marco temporal e outras questões que aparecem todo dia na mídia e que ofuscam outras discussões que, nesse momento, são mais importantes. Nós temos uma equipe em Brasília que trabalha junto à ProSoja, né? E ela é sustentada pelas 16 AproSojas que existem no Brasil e que está a todo momento trabalhando todos os pontos que estão sendo julgados, inclusive o marco temporal. Infelizmente, as notícias, as expectativas, né? Não são notícias, as expectativas não são muito boas. Bom, agradecer então a participação de todos. Dentro do nosso horário, a gente já está dentro do cronograma aqui. Vou abrir agora para que vocês possam fazer aqui, os nossos participantes, as considerações finais, começando lá pelo Deni Márcio. Eu quero agradecer aqui em nome do Diego, do Hugo, pela oportunidade de estar aqui com vocês. É um prazerão estar com você, Joel. Discussões muito importantes que você trouxe. E finalizar falando de oportunidades. Eu comentei do Programa de Desenvolvimento de Rio Verde, que foi responsável por viabilizar um ambiente para trazer a Rumo para cá e mais outras 30 empresas. Nos próximos dias nós estaremos com um edital para receber outros investimentos que sejam enquadrados, possam ser enquadrados no programa. Então é uma oportunidade. A nossa economia está chegando hoje com uma... Nós estamos empregando hoje 35% de mão de obra em serviços. Então tem empresas que atuam em serviço, assim como a Casa Capital, que traz, emprega e cria oportunidades na área de serviço, demonstra uma evolução da nossa economia. As economias mais evoluídas têm um percentual grande da área de serviço que fazem parte do PIB, então a gente está nesse caminho, é um sinal positivo, crescemos 2 pontos percentuais nos últimos anos na área de serviço. E tem muitas oportunidades que estão por aí, né? O setor imobiliário em Rio Verde é uma grande oportunidade, você vê sempre grandes lançamentos por aqui de empreendimentos imobiliários dos mais diversos níveis. Nós estamos trabalhando no turismo tecnológico e no turismo de entretenimento, então são oportunidades. Agora, por exemplo, no final do mês de setembro, 29, 30 e 1º de outubro, nós teremos a 4ª etapa aqui do Circuito Brasileiro de Velocidade na Terra, que é a modalidade que mais cresce hoje no país em esportes automobilísticos. Então nós vamos ter aí pelo menos 96 pilotos nas várias categorias, num circuito que está sendo construído ali perto da Tecnoshow. Vai ser o maior do estado de Goiás, de velocidade na Terra, e um dos grandes do Brasil. Estamos trabalhando num projeto de turismo tecnológico para trazer para Rio Verde visitantes de São Paulo, do Rio, de outros países que queiram conhecer tecnologia no agro, como é que é feito esse setor do agronegócio aqui. O setor de educação já é conhecido aqui em Rio Verde, com a inauguração do Hospital Materno Infantil agora em outubro. Nós vamos ter um hospital para a mamãe e para o bebê para atender aí pelo menos 1 milhão de habitantes. Então vai criar um novo mercado de turismo da saúde aqui em Rio Verde, isso é notório. E o Hospital Municipal Universitário está bem avançado as obras. Então é para inauguração pelo menos de uma primeira etapa no ano que vem. Então esse turismo de saúde vai ser reforçado além dos alunos que vêm fazer o internato aqui. Nós estamos falando aí de 100 milhões de receita por ano estimada com as 5 faculdades de medicina de todos os municípios, dos 5 municípios da Faculdade de Medicina da UniRV, fazendo o internato aqui em Rio Verde. Então, são algumas oportunidades que a gente traz pensando em diversificação. 76% da nossa exportação de janeiro até agosto é para a China, então a gente depende muito, muito da soja, depende muito, muito desse mercado que é o mercado chinês. Se somar o mercado asiático, passa de 60%. Então, é a oportunidade de olhar para essas outras alternativas, né, que temos aí na economia e diversificar a cesta. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado, mais uma vez. Obrigado, Deni Márcio. Suas considerações finais, Joel Raganin. Sim, somente agradecer a oportunidade de estar aqui, parabéns pela coordenação, pelo debate, acho que é muito produtivo essa oportunidade de a gente poder demonstrar um ponto de vista e despertar algumas situações que a gente acredita serem importantes. Nós estamos num momento muito importante agora, que é o início do plantio da nova safra. Eu espero que vocês tenham a oportunidade, através da palestra de hoje, de começar a usar e a exercitar o uso dos derivativos, dos hedges. Casa Capital é uma referência em mercado financeiro, né? Então, eu acho que a gente pode começar a utilizar essa ferramenta. É uma ferramenta
um tanto quanto complexa, mas ela pode ser utilizada. E pedir atenção dos produtores, né, que nós possamos fazer uma ótima safra, sempre tenham cuidado, vocês já têm expertise na produção, continuem assim, nós estamos aumentando a nossa produção, e o nosso desafio é muito grande, e a gente acredita que sempre vai ser maior, né? Sempre teremos um desafio maior. E para isso a ProSoja está à disposição para o que vocês precisarem, né? Muito obrigado a todos e parabéns. Obrigado, Joel. Diego Rocha, suas considerações finais. Eu queria dar uma palavrinha de otimismo, né? Eu sei que a gente falou bastante coisa de cenário, das complicações, mas eu sou um empreendedor, né? Eu acho que se você não for otimista, se você não acreditar também, você não consegue criar, você não consegue desenvolver e você não consegue passar por esses momentos, né? E quando você vai empreender, quando o cenário está muito bom, provavelmente você já passou do momento da oportunidade. Então, o que a gente está falando aqui, é claro que o cenário não é simples, não é usual, né? Temos diversos pontos de atenção, mas também nesses momentos surgem algumas oportunidades para aqueles que estão atentos. Tá? Então, acredito que a gente pode, né, se não andarmos para um cenário tão ruim quanto vem se desenhando, a gente pode entrar num cenário um pouco mais otimista, né? Lembrando que a gente veio de um período de pandemia, mudança de governo, controle de inflação, né? E até então parece que tudo que a gente olha é notícia ruim, né? Passamos de uma pandemia, depois inflação, juro alto, economias se contraindo, mudança de governo e assim por diante. Mas temos avanços, temos oportunidades, acredito que o mercado pode dar uma melhorada, tá? Então, o próprio cenário econômico, com uma inflação um pouco mais controlada do que a gente via há 12 meses, a gente já tem uma guerra caminhando para o final, né, da Ucrânia e Rússia e assim por diante. Você vê os Estados Unidos voltando a crescer, então podemos andar, né, talvez não num curtíssimo prazo, mas entrando naquele ciclo econômico de começar a ver uma luz ali no fim do túnel, de um crescimento econômico um pouco mais pujante. Eu tenho uma preocupação muito grande com a reforma tributária, né, que foi, eu acho que o tema, um dos mais importantes que tratamos aqui hoje. Acho que, da forma que está colocada hoje, prejudica diretamente os municípios do interior, né? Então, aqui em Rio Verde, como o Denis Márcio colocou com bastante clareza, vamos ser bastante penalizados se andar da forma que está sendo desenhado. E eu acho que as associações de classe, assim como a ProSoja, são bastante importantes nesse ponto, e eu acho que todo mundo deveria participar, né, colocar sua voz ali, colocar suas opiniões, participar disso, porque se ninguém levanta a mão e fala o que está errado, briga, discute e assim por diante, obviamente de formas pacíficas e civilizadas, depois não adianta reclamar das mudanças que podem ocorrer. Então, participando, sendo ativo, e eu acho que a Casa Capital vai buscar cada vez mais esses bate-papos, justamente para trazer a população, para todo mundo discutir junto, olhar o que pode ser melhor para todos, e com isso, né, a gente buscar o crescimento da nossa região. Obrigado aí para todos. Boa, Diego Horst. Bom, pedir então ao Denis Márcio, ao Joel, agradecer mais uma vez, pedir que retornem aos seus lugares então no auditório. Pedir o Diego para que fique aqui.